Êxodo 9, a partir do 13, quando está falando da 7ª praga que Deus envia sobre a terra do Egito. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, Faraó, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Enquanto eu lia esse versículo especificamente, eu até anotei ao lado da minha Bíblia, e eu destaquei a seguinte frase: a misericórdia divina, mesmo no juízo. Se você puder falar para o seu irmão, diga assim: a misericórdia de Deus, em meio ao juízo. Ou seja, até o juízo de Deus é com misericórdia. Deus é tão bom, Deus é tão cheio de bondade, de misericórdia, que até no seu juízo, Deus manifesta misericórdia, porque isso é quem Deus é. Enquanto eu lia esse trecho, nessa semana, e o Espírito Santo me destacou essa parte, eu tenho aqui anotado do meu lado, escrevi a lápis: a misericórdia divina mesmo no juízo. E esse é o Deus que nós servimos. No versículo 16 fala assim: mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Versículo 17: ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. 19: agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolher em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. E aqui está a misericórdia de Deus no meio do juízo. Porque o juízo de Deus é certo. O juízo de Deus viria sobre o Egito. E esta palavra de hoje para você e para os nossos corações é uma palavra de advertência. Então, dê uma balançadinha no seu irmão, fala assim: meu irmão, fique atento. Diga assim: olha, preste atenção no que Deus quer falar com você. Queridos, hoje não permita o sono te vencer, não permita a distração te vencer, porque Satanás vai tentar roubar essa palavra semente, porque esta é a palavra de Deus e nela não há erro. A Bíblia diz que Deus estava para julgar a terra do Egito. Deus estava enviando julgamentos sobre o Egito. E na terça-feira passada, Deus me levou a falar um pouco sobre isto. E foi muito profético, porque a gente teve uma reunião fantástica na última terça-feira. Ela foi muito poderosa. E quando eu estava lendo na quarta-feira, após a terça-feira, eu fui reler a passagem que eu havia pregado terça-feira. E enquanto eu relia no meu devocional, Deus ministrou muito forte no meu coração isso aqui. E eu queria hoje falar sobre essa 7ª praga, mas a implicação do que está nisso que é muito especial. Ou seja, Deus disse: eu vou julgar a terra do Egito. E assim também, queridos, Deus há de julgar o mundo inteiro. Haverá um tempo de juízo, um tempo de julgamento. E essa mensagem é uma mensagem do amor de Deus. É uma mensagem da graça de Deus para divertir o meu e o seu coração, de que se nós recusarmos ouvir a voz de Deus, nós vamos sofrer graves consequências. E o tema de hoje é esse: as graves consequências por ignorar Deus. O rei Faraó e muitos dos seus oficiais ignoraram. Olha o versículo 20 e 21. O verso 20 e 21. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém,
que não se importava, e aqui nasceu essa mensagem de hoje. Essa parte falou profundamente no meu coração, quando eu estava lendo, quarta-feira de manhã. E o Senhor falou comigo, aqui está o problema das pessoas sofrerem o juízo e as consequências por não me ouvirem, por não aceitarem a minha instrução e as minhas palavras. Os oficiais que ouviram e atentaram, que temeram a Deus, eles guardaram os seus bois, as suas ovelhas e os seus homens, seus servos, debaixo do abrigo. Mas os oficiais que desprezaram a palavra do Senhor, que não deram atenção, na Bíblia Amplify Bible, diz assim, but everyone who ignored and did not take seriously the word of the Lord, left his servants and his livestock in the field. Those who not pay attention, those that ignore, gave no attention at all, give no regard at all, they suffer the consequence. E a palavra de hoje para o meu e para o seu coração é, não ignore a advertência de Deus para nos salvar e para nos abençoar e para nos livrar e para nos salvar, para que nós não venhamos sofrer o julgamento que há de vir sobre toda a humanidade, não muito tempo depois desses dias. Está chegando o dia em que Deus vai julgar toda a impiedade, toda a maldade, toda a injustiça, todo o pecado que não está sendo colocado aos pés de Cristo, em submissão a Ele, será severamente, gravemente julgado. Êxodo capítulo 9, vamos ver o versículo 23 e 25. Aqui a gente vê a terrível praga que veio sobre a terra do Egito. Êxodo capítulo 9, do 23 ao 25, fala assim, assim que Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor mandou trovões e chuva de pedras, e raios caíam sobre a terra do Egito. A chuva de pedras e os relâmpagos caíam sem parar. Preste atenção nessa frase. Nunca o Egito tinha sofrido uma tempestade como aquela. Ou seja, foi uma tempestade incomum. Foi um juízo que foi vindo de fato de Deus. Não foi uma chuva apenas de granizo qualquer. Nós já vimos e a gente vê chuvas de granizo, chuvas com pedras, mas aqui foi algo nunca que o Egito havia visto antes. Desde que se tornaram uma nação, foi grande a destruição em toda a terra do Egito. Os animais e os homens que estavam no campo, o que aconteceu? Morreram. Todos morreram. Mas Deus advertiu. Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Deus avisou, façam isto, porque haverá de acontecer uma destruição, um juízo haverá de ser enviado sobre os deuses e a terra do Egito. Em Apocalipse capítulo 16, eu encontrei uma passagem linda de Deus, porque ela está em total harmonia com o julgamento que está por vir, o julgamento que vai vir sobre o mundo inteiro, porque os julgamentos do Egito são uma sombra do que vai acontecer no mundo inteiro. Olha o que diz em Apocalipse, veja por você mesmo se há semelhança. Então houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto de intensidade sem precedentes na história do mundo. As ilhas desapareceram e as montanhas sumiram, caíram sobre os homens vindas do céu, enormes pedras. Parece com o Egito ou não? Parece com a praga do Egito, lá a sétima praga, yes. E aqui a sétima taça. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Como aconteceu no passado, repetirá-se em breve, porque a palavra do Senhor diz que haverá um tempo de julgamento, que Deus vai lidar com o mundo ímpio, que Deus vai lidar com essa geração perversa e iníqua,
que tem rejeitado e tem ignorado a voz de Deus. E a minha palavra para hoje não é para te gerar uma sensação de pânico, pelo contrário, mas que essa palavra te traga o arrependimento. Porque o amor de Deus que nos traz para o seu arrependimento, é a bondade de Deus que nos traz para Ele. Agora, se nós rejeitarmos a bondade, se nós ignorarmos a bondade, certamente vamos sofrer as consequências das nossas escolhas. Faraó foi advertido, os oficiais foram advertidos, os egípcios foram advertidos. Deus foi bondoso, Deus foi misericordioso, Deus ainda avisou: por favor, guardem os seus animais. Deus teve compaixão, aguarde os seus servos, esconda tudo debaixo do abrigo, porque vai haver uma chuva de pedra como nunca houve na terra do Egito. Agora escute, haverá também julgamentos, pragas que estão vindo sobre o mundo, como nunca antes se viu. O texto fala que não haverá como na história do mundo. Terremotos, já ouvimos, mas haverá ainda terremotos como nunca se viu antes na história do mundo. No profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, fala assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Queridos, os pecados, as maldades, as injustiças, as coisas praticadas pelos homens no mundo inteiro, que a justiça humana tem feito vista grossa, as causas de tanta dor e choro que pais, que filhos, que famílias, que crianças estão sofrendo no mundo inteiro. Tráfico humano, abusos, iniquidades, injustiças, roubo, corrupção, sabe, o tanto de coisa que acontece no mundo inteiro, nada disso ficará impune, porque a Bíblia diz que Deus jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. Deixa eu perguntar-lhe algo. Qual é o padrão que Deus julga o mundo? Qual é o padrão, qual é a base do julgamento de Deus? A base do julgamento de Deus é o seu amor e a sua justiça. Deus julga a terra, Deus julga a humanidade com base no seu amor, porque seria injusto, queridos, alguém praticar uma injustiça com uma criança, alguém praticar um abuso com uma criança e isso ficar impune. Seria injusto. Deus é um Deus que, pelo seu amor, Ele reage, Ele vai punir sim toda maldade, porque Deus é amor. O Deus que é amor também, Ele é um Deus tão amoroso que Ele tem que cumprir a sua justiça. Deus tem que estabelecer a sua justiça. Apocalipse capítulo 16, versículo 7, fala assim: e ouvi uma voz vinda do altar, a voz dizia: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, os seus juízos são justos e verdadeiros. Deus é amor, e a base de Deus trazer julgamentos, e que todos esses julgamentos, queridos, estão registrados nas Sagradas Escrituras, para advertência nossa. Em João capítulo 12, verso 48, diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Preste atenção. Existe um julgamento que vai ser desencadeado nos dias não muito distantes agora. A Bíblia fala dos 7 selos, ela fala sobre as 7 trombetas e fala sobre as 7 taças que hão de ser derramadas sobre a terra. Deus reservou um período na história em que Ele vai derramar, sim, julgamentos sobre a face da terra. Assim como foi no Egito, Deus lançou pragas no Egito. Começamos a falar disso na terça passada e vamos continuar essa terça-feira. É um assunto muito relevante, muito estreitamente, assim, poderosamente relevante para a nossa vida, porque o livro de Êxodo está totalmente ligado ao Novo Testamento e às profecias da Bíblia, que estão se cumprindo e vão se cumprir nos próximos dias. Deus lançou o julgamento sobre o Egito, e assim também Ele está
fazendo e vai fazer. Romanos capítulo 2, no verso 5 ao 9, fala assim: mas você não quer ouvir, assim você está guardando um castigo terrível para si mesmo. E aqui está a consequência de não ouvir o conselho de Deus. Toda vez que eu ou você ignoramos a Deus, que a gente resiste, a gente dá assim pouco caso, pouca atenção, porque ignorar é você não dar a atenção devida, é você fazer pouco caso. Queridos, e assim como foi no dia de Moisés, acontece hoje. Deus envia os Moisés para nós. Deus tem levantado Moisés diante do seu povo. E como foi naquele período, acontece hoje, não é diferente. E Deus começou a falar no meu coração na quarta-feira: Márcio, fale, adverte, porque assim como foi no passado, é agora também. Existe, queridos, hoje uma indisposição em muitos corações de ouvir os Moisés, que Deus tem colocado na frente da sua igreja. Há uma indisposição para ouvir, para atentar às palavras de Deus. A gente está acostumado a ouvir aquilo que a gente quer. É como que colocamos cera nos ouvidos, comichões nos ouvidos, para não recebermos a palavra de Deus. A gente está muito acostumado a uma vida tranquila, porque vivemos numa sociedade onde hoje, no tempo presente, tudo é muito tranquilo, muito fácil. E a gente às vezes ignora a palavra de Deus, ignora os conselhos de Deus, mas a palavra de Deus diz que está aguardando um castigo terrível para aqueles que não querem ouvir, devido à sua teimosia em recusar-se e abandonar os seus pecados, pois virá o dia da ira. Ira aqui é o julgamento, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Preste atenção, Ele será o justo juiz do mundo inteiro. Fará cair a sua ira, o seu juízo e o seu castigo sobre os facciosos e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para os gregos, para aqueles que continuarem pecando. Por quê? Judeus, aqueles que são da aliança, ou seja, nós também que somos salvos, nós não vamos também ser poupados de sermos corrigidos pelo Senhor. Mesmo sendo salvos, nós vamos ter que prestar contas a Deus pelas nossas obras. Todos nós, salvos, vamos prestar contas a Deus, não para sermos condenados, mas para sermos julgados perante o Senhor, se vamos receber galardão, recompensas ou não. Agora, o mundo, por outro lado, vai receber um julgamento para condenação. O julgamento do mundo não é para receber recompensas, o julgamento do mundo é para receber condenação mesmo. Porque Deus vai ter que lidar, Deus vai ser o justo juiz que vai dar na medida certa, segundo as suas obras de cada um. A Bíblia diz em João 5:22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. João capítulo 5, versículo 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Agora, eu queria trazer a sua atenção para Hebreus capítulo 2, no verso 2 e ao verso 3. Esse trecho é um trecho muito tremendo da palavra de Deus. Porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos, queridos, sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer, que é que nos leva a pensar, agora é para mim, para você, para a igreja, o que é que nos leva a pensar que podemos escapar se formos indiferentes? Igreja do Senhor, preste atenção nisso. Deus advertiu o povo na antiga aliança, e a sua misericórdia foi graciosa. Ele avisou: me escutem, deem ouvidos à minha voz, porque enviarei julgamentos. Quem ouvir a minha voz e crer na minha palavra será salvo, mas quem ignorar, quem rejeitar, quem fizer pouco caso, quem for indiferente a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus, e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar, o que nos leva a pensar que vamos escapar se formos indiferentes? Quantos e quantos
que tem irrelevado, tem feito pouco caso das palavras que o Senhor deixou para nós. Hebreus capítulo 3, verso 12, 13, 15 ao 17. Portanto, tomem cuidado com seus próprios corações. Você pode falar para quem está do seu lado? Tome cuidado. Diga assim carinhosamente, tome cuidado. Tome cuidado com o que, meu filho? Com o seu dinheiro? Com a sua poupança? Tome cuidado com o seu carro, com a sua casa? Tome cuidado com seus filhos? Tome cuidado com a sua esposa? Não, tome cuidado de você mesmo. Tome cuidado do seu coração. Cuide do seu coração, irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo. Preste atenção, queridos. A gente está chamando vocês. Vamos vir aqui terça-feira. Vamos receber juntos o ensinamento do Senhor. O porquê tanta ignorância, tanta indiferença para a voz do Senhor. Ele está falando, Deus está colocando alto-falante, está falando. E às vezes estamos ignorando a voz de Deus, a direção de Deus. Essa é a direção, esse é o caminho, andai nele. Se vocês ouvirem uma voz atrás de vocês, siga essa voz. É o Senhor falando, é o Senhor direcionando, preparando a gente para que nós não venhamos passar e sofrer as consequências da nossa desobediência, do nosso coração duro, do nosso coração teimoso, do nosso coração rebelde. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas durante o dia de hoje, para que nenhum de vocês seja cegado e endurecido pelo engano do pecado. Cara, eu imagino por que aqueles caras, por que ignoraram? Não precisava ter morrido, não precisava ter morrido aqueles animais, nem aquela multidão de gente que estava lá fora, que ignorou, que desrespeitou, fizeram pouco caso da voz do Senhor, foram expostos a um julgamento que não precisariam passar se tivessem apenas atentado à voz do Senhor. E o Senhor continua falando, nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como fez o povo de Israel. Está vendo aqui o livro de Êxodo presente aqui no Novo Testamento? Aqui está a repetição da afirmação bíblica em Êxodo. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os seus corações, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. E quem eram essas pessoas que ouviram a voz de Deus, porém depois se rebelaram contra ele? Não foram aqueles que saíram do Egito com o seu líder Moisés? E quem deixou Deus irado durante aqueles 40 anos? Não foram essas mesmas pessoas que pecaram e como consequência morreram no deserto. Aqui está a mensagem de hoje. A grave consequência de ignorar Deus. As graves consequências de ignorar Deus. Como é que você ignora Deus? Não é só ouvindo a voz de Deus de cima, é ignorando as pessoas que Ele envia para você. Quando você ignora os seus líderes, você está ignorando a Deus. Quando você ignora a sua liderança, você está ignorando a voz de Deus. Não seja presunçoso, não seja altivo. Coloque-se em sujeição a Deus, a voz de Deus. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Diz assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, você pode dizer comigo agora. Agora, mais uma vez, agora. Diga para o seu irmão aí do seu lado, agora. Meu irmão, é hoje. O que ele pede? Agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Deus avisou o Egito, vou julgar. E Deus está avisando hoje para nós, para o mundo inteiro. Para todos que receberam essa mensagem. O julgamento está vindo sobre a humanidade, porque Deus designou no seu calendário o dia em que Ele vai chamar todos à prestação de contas. É chamado na Bíblia, conforme Isaías, o dia da vingança do nosso Deus. O dia da bondade, estamos vivendo nele hoje. O dia da graça é agora. Mas
A janela vai se fechar, o período vai se terminar, e Deus vai chamar todos para um julgamento. E a igreja precisa entender que nós estamos aqui na terra como representantes de Deus, para não somente nós sermos luz desse mundo, mas para anunciar a terra: ei, haverá um julgamento, acordem, porque Deus está chamando você para essa tão grande salvação hoje, no presente. Mas não ignore essa graça, não ignore a bondade de Deus, não seja negligente, não faça pouco caso dessa bondade, porque aqueles que ouviram e negligenciaram, foram negligentes a essa bondade. O texto diz também em Hebreus capítulo 4, é o texto anterior, versículo 2, olha que interessante, Hebreus 4, 2, porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar, foi nos dada, tal como foi aqueles que viveram no tempo de Moisés. Aqui o livro de Êxodo de novo. Essa maravilhosa notícia de Deus, que é o Evangelho, que é a boa notícia, que é a graça de Deus, que é a bondade de Deus. Essa maravilhosa notícia foi dada também àqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, de nada lhes valeu, porque eles não creram nela. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar ouvindo Moisés, ignorando a palavra do Senhor? Ou você vai então dizer: Senhor, eu quero crer, eu quero me submeter à Tua palavra, eu quero obedecer à Tua palavra, Apocalipse 22, 7. Vejam, eu venho em breve, felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrado neste livro. Apocalipse 22, 7. Pode colocar para a gente. Vejam, eu venho em breve. O Senhor está voltando. Muito em breve Ele vai voltar. Felizes aqueles que guardam, que obedecem às palavras da profecia registrado neste livro. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, diz que a hora do julgamento chegou e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. Deus vai começar com a igreja, não é com os de fora. Deus vai começar com a igreja. O tempo do calor está chegando. O tempo das coisas se aquecerem está chegando. Não pense que a igreja vai sair daqui e vai ficar livre. Não, Deus vai começar pela igreja. O tempo do juízo vai começar pela igreja. Deus vai chamar a igreja por uma responsabilidade, não para condenação, mas para tratamento, para amadurecimento. Quantos crentes carnais, quantos crentes vivendo na carne, fazendo as suas próprias vontades, quantos crentes que estão salvos, professam Jesus, mas as suas vidas não condizem com Cristo, vão ter que ser purificadas pelo fogo. Terça-feira eu vou falar sobre isso, muito interessante. Tem um segredo, tem um mistério muito precioso em Êxodo com relação a isso. Vai começar pela casa de Deus. Vai começar pela casa de Deus. Está chegando, já começou, eu creio. Já estamos no início do aquecimento. Estamos já no ensaio. Estamos no aquecimento. Covid, coronavírus, foi apenas somente um aquecimento. Vai começar pela igreja. Não pelo mundo, vai começar pela igreja. De onde que vai vir uns falsos mestres? De dentro da igreja, não é de fora. É de dentro da igreja. Se levantar-se-ão falsos profetas, vão se levantar do meio. Por isso que ecumenismo, tentativa de unificar as religiões, tentativa de fazer uma só religião, tudo isso é a doutrina de Satanás, do anticristo, preparando o mundo para adorar a besta e o anticristo. Mas nós, que somos do dia e não da noite, devemos estar acordados, devemos estar preparados, porque a bondade de Deus que nos chama para o arrependimento. Deus advertiu o Egito, os seus oficiais, até a Faraó, até os animais. Ei, até os animais, eu quero poupar vocês. Mas eles não deram ouvidos. Todos morreram pelas pragas que Deus enviou.
Apocalipse vai se cumprir cabalmente. Vamos continuar aqui, 1 Pedro 4,17. E deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós, que somos salvos, devemos ser julgados, qual será o destino que aguarda aqueles que nunca obedeceram ao Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras, se os justos se salvam com dificuldade, o que será do ímpio e pecador? Queridos, hoje é uma mensagem de esperança para nós, porque o Senhor, Ele é cheio de compaixão, de bondade. Deus é um Deus compassivo e misericordioso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se compraz, Deus não se alegra com a morte daquela pessoa que está afundada no pecado, que está cometendo o que é mal. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus convoca a todos, Deus chama a todos que se arrependam. Deus está colocando uma grande buzina. Pode colocar de novo Atos 17, essa mesma passagem. Deus convoca a todos os homens que se arrependam, que se voltem para Ele, porque Deus é bom, e Ele quer nos salvar, Ele quer nos preparar, Ele quer preparar a sua igreja para esse tempo de início de julgamentos, que vão iniciar na terra, em que a igreja vai ter um papel muito, muito, muito relevante no tempo do fim. A igreja foi chamada para ser um povo vitorioso, um povo que não tem medo, um povo que não tem temor do faraó, mas que tem temor a Deus, que teme a Deus, que respeita, que reverencia, que tem reverência para Deus. Então hoje, eu gostaria de convidar você a sair daqui hoje, lembrando o seu coração, Deus não me chamou para ira, Deus não nos destinou para julgamentos, Deus destinou você para a vida eterna em Cristo Jesus. Deus chama você, meu amigo, minha amiga, para que você se converta, que você creia no Evangelho, como está aqui em Hebreus capítulo 4. A boa notícia da salvação, é para que a gente creia nela e receba, e venhamos dar uma resposta para Deus. Que resposta é essa? Obediência da fé. É guardar, é praticar a palavra, é praticar a palavra de Deus, é ouvir e atentar, porque se aqueles oficiais, eles ouviram, mas eles não praticaram, assim tem muitos de nós que ouvem, mas não praticam. Assim muitos de nós estamos escutando, mas não levamos em ação, a gente ignora, a gente não leva a cabo a orientação e a direção de Deus. Fique de pé comigo nesse momento, para fazer de conta que vamos terminar. Você recebe essa mensagem? É uma palavra de advertência do amor de Deus. É uma palavra de advertência da graça, da bondade do Senhor para nós. Deus é fiel, Ele é bondoso, compassivo, misericordioso. Pode aumentar um pouquinho, filho. Eu queria que você levantasse as suas duas mãos para o céu, e que você pudesse receber e hoje se alegrar por essa bondade. Deus está enviando para você um aviso hoje, um aviso. Ei, acorda. É tempo de despertardes do sono. É tempo de acordardes. É tempo de você acordar, parar de ignorar, parar de fazer de conta, parar de deixar para depois, parar de ser negligente, parar de ser irresponsável e começar a ter de fato, take heed of my words, ou seja, preste atenção, leve a sério a palavra do Senhor, receba a mensagem de Cristo, receba a palavra do Senhor, leve a sério a sua vida com Cristo. Cristo te chamou através do seu próprio sacrifício para te levar de volta para o Pai. A salvação é de graça, mas seguir Jesus vai te custar a sua vida toda, vai te custar tudo que você tem. Quem não negar a si mesmo, quem não tomar a sua cruz, negar a si mesmo dia a dia, não pode ser meu discípulo.
Hoje, decida no seu coração: eu vou deixar tudo para trás para seguir Jesus, para servir Jesus e para ouvir e obedecer a voz do meu Senhor.